Bom, então eu estava falando com vocês, né? E ia trazer um exemplo de novatio legis impejus. O exemplo clássico, meus amigos, é referente às drogas. Nós tínhamos a lei 6368 de 76. Essa aqui é a antiga lei de drogas. Em 2006 surgiu uma nova. Onze mil trezentos e quarenta. Aqui nós temos a nova lei de drogas. O que acontece aqui, senhores? Nós vamos ter situações distintas para dois casos distintos. Uma situação para o usuário. Vamos botar para cá, fica melhor. E uma situação para o traficante. Pela antiga lei de drogas, o usuário estava sujeito a uma pena de 6 meses a 2 anos de prisão. Pela nova lei de drogas, ele está sujeito à advertência, prestação de serviços à comunidade ou multa. Aliás, curso, né, sobre os males da droga. Para o traficante, pela antiga lei de drogas, a pena dele era de 3 a 10 anos. Pela nova lei de drogas, a pena dele é de 5 a 15 anos. Vamos olhar esses dois casos e vamos entender o que constitui cada um nesse conflito de lei intertemporal. O primeiro caso, que é o caso do usuário, certo? Vamos supor que ele tenha sido condenado aqui, em 2005, vamos supor, a uma pena de 2 anos. Teria que cumprir até 2007. Mas em 2006 veio a lei 11.340... Opa, desculpem. 11.343. Veio a lei 11.343, que eliminou a pena de prisão, deixando, né, medidas bem mais benéficas. Ora, se isso é mais benéfico, o que vai haver aqui? Retroatividade. Se é retroatividade, olhem bem, ou vai ser abolitio criminis, ou vai ser novatio legis in melius, concordam comigo? A grande pergunta é, a nova lei de drogas descriminalizou o porte de drogas para uso? Não. O STF, inclusive, já se manifestou sobre isso, né? A nova lei de drogas não trouxe uma descriminalização nesse caso, mas trouxe uma despenalização. Mas não há dúvida que uma advertência é bem melhor do que 6 meses a 2 anos de prisão. Então não há dúvida que essa lei é retroativa e aqui nós temos então uma novatio legis in melius. Mas igual sorte não assiste ao traficante. O traficante, a pena é de 3 a 10 anos. Com a nova lei de drogas ficou 5 a 15. 5 a 15 é melhor ou pior do que 3 a 10? Óbvio que é pior. Então essa lei aqui, ela não poderá retroagir.
E aí, amigos, lembrem e entendam, por gentileza, quando, olhem bem, quando nós temos uma nova lei, certo? Quando temos uma nova lei que piora, e ela, óbvio, não retroage, ou ela é uma novatio legis incriminadora, ou ela é uma novatio legis impégios. A nova lei criou o crime de tráfico de drogas? Não. Então ela é uma novatio legis impégios. Está aqui o exemplo. Ou seja, para o usuário ela é uma novatio legis in melius, para o traficante é uma novatio legis in impégios. Para o usuário ela é retroativa, para o traficante ela não retroage. Certinho? Perceberam? Se deram conta? Maravilha! O importante era isso. E assim, meus amigos, vejam, a gente mata essas questões tradicionais do direito intertemporal. Todavia, ainda existem situações que precisam ser vistas pela gente, porque cai que nem água na prova, cai muito em prova. Então nós temos que saber também. Temos que saber também. Do que eu estou falando agora? Eu estou falando, amigos, das chamadas leis excepcionais e temporárias. Aí está. Leis excepcionais e temporárias. Bom, o que vem a ser? Senhores, primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Essas leis, elas têm uma característica diferente das leis tradicionais. É a primeira coisa. Lei excepcional é uma lei que é feita para vigorar diante de uma situação especial. Aí está. Ela é feita para vigorar diante de uma situação especial. Por exemplo, guerra, ou então estado de calamidade. Alguns exemplos, ok? Isso é uma lei excepcional. Então, por exemplo, suponhamos que em 2020 o Brasil entra em guerra, ok? E em virtude da guerra, nós vamos ter a lei excepcional X. A lei excepcional X. Ok? Bom, o que acontece, pessoal? Suponhamos que lá por 2022 ocorra o fim da guerra. Ocorre o fim da guerra. Ocorrendo o fim da guerra, a lei excepcional X é revogada. Sendo revogada, o que nós vamos ter? Um retorno, retorna
ao status quo. O que era antes, certo? O que era antes da guerra entrar em vigor. Então, essa lei vai vigorar durante o período da guerra. Ou o Brasil entra em calamidade, estado de calamidade, entra em vigor uma lei excepcional, cessou a situação de calamidade, cessou também a situação da lei excepcional. É um detalhe muito importante. Agora, o que é uma lei temporária? É uma lei, amigos, que tem finalidade de vigorar por um período pré-estabelecido em seu próprio texto. Ou seja, dentro da lei vai dizer ali assim, ó, essa lei vigorará por 30 dias, essa lei vigorará por 180 dias, essa lei vigorará por 365 dias. A lei estabelece o seu prazo de validade. Isso é uma lei temporária. Aqui está. Bom, o fato é o seguinte, o que essas duas leis têm em comum? Elas têm em comum duas coisas, pessoal. Elas são autorrevogáveis e, em segundo lugar, elas são ultraativas. Autorrevogáveis e ultraativas. Bom, o que quer dizer ser autorrevogáveis? De regra geral, para uma lei ser revogada é preciso, amigos, uma manifestação do Estado. O Estado tem que dizer que aquela lei não vale mais. Com exceção dessas leis aqui. Essas leis aqui se autorrevogam. Por exemplo, o Brasil entrou em guerra, entrou em vigor uma lei excepcional tratando um determinado assunto. No que cessou a guerra, ninguém precisa dizer que essa lei não tem mais valor. Quando foi declarado o fim da guerra, essa lei se desintegra, acaba, ela se autorrevoga. Mesma coisa com a lei temporária. Se ela vigora, por exemplo, por 90 dias, no dia 90, à meia-noite, ela já não tem mais aplicabilidade. É automático isso, certo? Isso ocorre de forma automática. Bom, não é aqui a dificuldade. O que costuma cair em prova está aqui. A ultratividade das leis excepcionais ou temporárias. Alguém vai perguntar, o que é ultratividade? Ultratividade, amigos, é o seguinte. Vamos botar aqui. É a capacidade que possui a lei de gerar efeitos mesmo com o fim de sua vigência. É a capacidade que possui a lei de gerar efeitos mesmo com o fim de sua vigência. Ou seja, ela se torna uma lei zumbi. Olha que interessante, ela é uma lei zumbi. Ela perde a cabeça, ela morre, mas para quem praticou os fatos durante a sua vigência, ela continua vigorando. Ou seja, mesmo que volte tudo ao status quo, para quem praticou o fato durante a sua vigência,
não voltam ao status quo. Eles continuam respondendo pelo que aconteceu no período da lei excepcional. Como assim? Vou explicar agora para vocês. Olhem só. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que no ano de 2020 o Brasil entra em guerra. E o presidente da República entende assim, ó, e propõe ao Congresso Nacional. Estabelece que o furto, que vamos botar aqui, ó, furto, artigo 155 do Código Penal, originariamente tem pena de 1 a 4 anos de prisão. Só que o presidente entende que furtar alguém em tempo de guerra é muito mais grave do que furtar alguém em tempos de paz. Então, cria-se uma lei excepcional, estabelecendo que praticar o furto em tempo de guerra gera ao sujeito uma pena de 10 anos de reclusão. Estou até pegando pesado para que fique claro o exemplo. 10 anos de reclusão. Aí, adivinhem quem é que comete um furto em tempo de guerra? Ele mesmo. O Tício. O Tício, então, é condenado a 10 anos. Fazendo o cálculo matemático, ele teria que cumprir pena até 2030. Agora, em 2021, ocorreu o fim da guerra. Findou a guerra e, por óbvio, a lei excepcional foi revogada. Revogou-se a lei excepcional. Ou seja, voltou-se o furto a ter pena de 1 a 4 anos. Tudo normal. Quem praticar furto a partir daqui vai ter pena de 1 a 4 anos. Mas o Tício, que praticou o furto dentro do tempo de guerra, na vigência da lei excepcional, o Tício, meus amigos, ele vai ter que cumprir os 10 anos, a não ser que venha uma nova lei favorecendo a ele diretamente. Ele vai ter que cumprir. Por quê? O que a gente viu das características de uma lei excepcional ou temporária? Que elas são autorrevogáveis, então aqui ela se autorrevoga, mas elas são ultrativas. Quem praticou o fato durante o período da lei continua tendo os efeitos gerados. Então, para ele, o efeito vai continuar. E por que essas leis são ultrativas? Porque se elas não fossem, pessoal, elas nunca atenderiam ao que se propõe. Ora, qual é o sentido de estabelecer 10 anos de prisão por furto, sabendo que no outro ano a guerra pode acabar? E ninguém responderia por esses 10 anos porque voltaria ao status quo. Não tem sentido nenhum. Mesma coisa uma lei temporária. Se ela não fosse ultrativa, as pessoas iriam cometer os atos na véspera, aproveitando a fragilidade durante a lei, e no outro dia ela ficaria revogada e assim, meus amigos, voltaria ao status quo. Elas seriam um verdadeiro picolé de chuchu. Elas não teriam efeito, não teriam serventia para nada. Isso está no artigo 3º do nosso Código Penal. Acompanhem comigo lá. Por fineza, artigo 3º. Olhem o que diz. O título já é bem claro para nós, né? O título já não deixa mentir ali.
lei excepcional ou temporária. Aí vem a lei excepcional ou temporária. Embora decorrido o período de sua duração, isso aqui está se referindo à lei temporária. Ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, isso é a lei excepcional. Aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, isso é a ultraatividade. Isso aí. É a grande característica das leis excepcionais ou temporárias, elas serem ultraativas. Certinho? Muito bem. Assim, amigos, a gente já deu um passo muito importante na lei penal no tempo. Aliás, eu devo dizer a vocês que nós estamos entrando agora em uma etapa final da lei penal no tempo. Então, nós vamos com mais tranquilidade agora aparar algumas arestas para depois, então, adentrar na lei penal no espaço. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fica o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.